Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu tenho a satisfação de estar aqui no consultório da doutora Caroline Franceschi, que vocês vivem perguntando sobre crianças, e as nossas crianças nessa pandemia, como que tá, o que faz, o que não faz. Nada melhor do que bater um papo, com uma pediatra que cuida de criança, que está sempre em contato com as crianças e com toda essa pandemia, doutora? Doutora, tudo bem? Tudo bem, Solange, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui com você, com todo o seu pessoal, e participar aí desse bate-papo. Vamos lá, quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos ao vivo aqui pelo programa Convívio, pode perguntar que a doutora vai estar respondendo. Doutora Caroline, com essa pandemia que está acontecendo, e as nossas crianças, Porque falam que crianças não pegam, crianças pegam. Como que é, doutora? Olha, Solange, o que a gente tem percebido é o seguinte: a pandemia do Covid-19 não atacou de forma grave, de um modo geral, as crianças. As crianças não são fatores de maior risco como seriam os idosos na pandemia ou pacientes acima de 60 anos com comorbidades. Mas elas têm um papel muito importante na pandemia. Primeiro que as crianças saíram de sua rotina totalmente, as crianças frequentavam escolas o dia inteiro, a maioria de período integral, ou ficavam na creche para as mães poderem trabalhar. Essas crianças, quando saem da escola e saem da creche, elas ficam aonde? Geralmente nas residências, sendo tomadas conta por quem? Pelos avós, para que os pais possam permanecer. Então, a ligação da criança com o avô passou de ser direta. E a criança, na maioria das vezes, é uma criança ativa, que está bem, e às vezes apenas uma febre, um sintoma muito pouco expressivo, ou muitas vezes nem sintomas respiratórios. Quando a criança pega. Então ela pode ter apenas um quadro febril, que a criança sempre fala, é uma dorzinha de garganta, mas a criança sempre vive tendo, porque elas abusam um pouquinho. Então, você fica um pouco inseguro se aquela febre, se aquela diarreia, se aquele vômito seria um sintoma banal ou se ela pode ser uma portadora de Covid de uma forma leve, mas como é que vai ser essa senhora, essa avó que mora com ela e toma conta dela? E aí? Então, nós não podemos descuidar em hipótese alguma das crianças. Não esperem das crianças quadros semelhantes aos dos adultos de forma grave que vá para um respirador. Uma criança com uma febre súbita, diarreia inexplicável, com vômitos ou com sintomas respiratórios, parecendo às vezes uma crise de asma ou uma bronquite, como muitas pessoas falam, uma crise alérgica, são sintomas e são muito importantes de serem investigados. Outra coisa muito importante, que às vezes fica uma faixa etária que é de ninguém, os adolescentes, que às vezes nem o pediatra olha e nem o clínico geral. Esses adolescentes você não segura em casa. Ele vai jogar bola com o vizinho, ele forma um grupinho à tarde e eles transmitem entre si muitas doenças. Então vamos tomar cuidado, é hora de realmente se precaver. Temos que orientar bem as nossas crianças. Hoje elas são uma graça. Eu atendo crianças que vêm de máscara, bonitinha, crianças pequenininhas que falam, eu tenho que usar máscara porque eu não posso passar o Covid para minha avó. Então, orientar bem, as crianças estão sabendo, vamos dar bons exemplos para elas, mas realmente vamos tomar cuidado. Doutora, querendo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode estar perguntando. Aí a Vitória vai estar nos passando, tirando essa dúvida. A criança, ela pode adquirir o vírus, ela pode sentir, que nem a doutora disse, uma diarreia, uma febre, uma dor de cabeça, e não vai ser tanto, mas é importante a família investigar. Perfeito, principalmente naquela família que às vezes há um contactuante, alguém que esteja em isolamento, um pai
uma mãe que trabalhe dentro de um hospital, num posto de saúde, ver toda a dinâmica da família, ficar muito atenta com essa criança. Ela pode ser uma transmissora, é um foco, né, do Covid-19 para outras pessoas mais graves que vão apresentar mais risco que ela. É uma doença totalmente nova para a gente, então tem coisas que a gente ainda não dá para dizer o porquê, porque que tem pacientes que desenvolvem formas gravíssimas, tem crianças desenvolvendo quadros gravíssimos também, com letalidade, né? Principalmente uma síndrome autoimune que chama-se síndrome de Kawasaki. Agora, graças a Deus, aqui no Brasil isso está acontecendo de forma muito rara, mas a gente vai aprender muito com a Covid-19 em crianças, nos adultos também, né? A gente acaba tendo que aprender com as experiências dessa primeira pandemia. Temos medo de numa segunda pandemia já vir com um vírus diferente, nós ainda não temos a vacina para a primeira pandemia. Essas crianças não estão indo para a escola, tem que estar bem alimentadas em casa, tá? Não descuidar da alimentação dessas crianças para não ter uma baixa de imunidade, para não favorecer nenhuma outra doença. O que seria uma criança bem alimentada? Não é salgadinho, né, doutora? Com certeza não. Gente, vamos pensar nesse momento muito líquido. O tempo, apesar de nós estarmos já no inverno, nós estamos numa temperatura alta, tempo seco, vamos abusar um pouquinho das frutas, bastante vitamina C de forma natural. Esqueça os refrigerantes, bastante alimentação saudável, o arroz, o feijão, uma carne, se possível saladas. Não vamos deixar essa quarentena para besteira, mesmo porque nós vamos entrar num outro fator, da obesidade infantil, que já é uma doença grave. Nós já temos hoje um índice de alarmante de obesidade infantil no nosso país, e a obesidade infantil também vai ser um agravante caso ela pegue Covid, né? Do mesmo jeito que pessoas adultas, a obesidade é um fator de risco, na infância a obesidade também é um fator de risco. É muito perigoso a criança. É muito perigoso. A criança, e ainda mais agora que a criança não está indo na escola, né? Está ficando com a família. E criança não para, tem que dar o que a criança fazer. E se comer muita porcariada, vai piorar tudo. Vai piorar, com certeza. Uma outra coisa que eu lembrei que eu quero falar para não esquecer, por favor, não levem as crianças no supermercado, não há necessidade, gente. O supermercado, apesar de ser um dos locais hoje que nós temos para passear, deve ser uma pessoa da família indo no supermercado. Escolha uma da família e não leve criança no supermercado. Por que levar? A criança vai querer adquirir mais alimentos, vai querer comprar mais, acaba você gastando mais e muitas vezes em coisas desnecessárias. Então, nesse momento, vamos deixar as crianças em casa, não levar no supermercado. E doutora, já me fizeram essa pergunta. A partir de que a idade da criança ela pode estar usando máscara? Olha, a máscara em criança é um pouco complicado. Se você pegar uma criança de 3 anos de idade que vai colocar a máscara, mas que ela vai ficar tirando, pondo dentro da boca, mordendo o pano e tirando, é preferível não pôr. Porque a máscara utilizada inadequadamente, em vez dela ajudar, ela prejudica. Ela é uma fonte daí de contaminação. Então eu acho que assim, quanto mais pequena a criança, mais a questão de higienização de mãos, manter os cabelinhos presos, pelo menos tirando dos olhos, para que ela não fique coçando os olhos, né? Deixar a criança com um lencinho descartável, se ela tiver com alguma coriza, para ela limpar o narizinho, não ficar às vezes limpando até na roupinha, porque às vezes a criança faz isso. A criança não comer alimentos, lanches de outra criança, e em hipótese alguma dividir pai, mãe, avó, copo, talher com as crianças. A vovó vai experimentar primeiro, depois passa para você. Nada disso. Brincar criança com restrição. Infelizmente não é um momento agora de só lazer.
Tem muita gente que está aproveitando, trazendo amiguinho para casa para distrair a criança. Isso se tiver um adulto junto, no máximo 2 crianças. Não é bom também. Mas não abuse, né? Então, se a criança conseguir ter maturidade suficiente para saber usar a máscara, tudo bem. Isso varia de criança para criança. Não dá para a gente definir aqui a idade. Correta, né? Mas é verdade, eu achei interessante a doutora estar falando assim, né, para quem está nos assistindo, que é muito importante, porque a mãe, a avó, primeiro experimenta, depois dá para a criança. Exato. Né? Agora é o momento disso. Às vezes a gente faz a coisa de uma forma tão automática, mas agora, realmente, eu acho que a pandemia veio para nos ensinar de uma forma assim, ou faz, questões básicas de higiene, que deveriam ser feitas para sempre, e acho que são hábitos que nós vamos ter que adquirir para sempre. Doutora, outra pergunta também que o pessoal sempre faz sobre vacinação. Tem mãe que nem quer levar o filho para tomar vacina de medo da pandemia. Isso não é correto, né, doutora? Não. Olha, todos os postos de saúde, eles se adaptaram à nova situação que a gente vive hoje, que é a situação de pandemia do Covid-19. Então, os postos no local de vacinação não têm o menor contato com pacientes suspeitos de Covid. Então, um paciente que procura um posto de saúde para orientação ou para ser examinado de Covid, ele é em outro local totalmente separado de um local de vacinação. Então, não deixem de vacinar por nenhum motivo. E outra coisa, não é só a vacina da gripe, né, do H1N1, a vacina de sarampo é obrigatória, nós não podemos esquecer. O sarampo, ele é mais contagioso do que o Covid. Então, a gente não pode deixar de dar todas as vacinas que são necessárias e que sempre foram. Não deixar de frequentar as clínicas ou os postos de saúde para vacinação por causa da pandemia. Isso jamais. Porque tem muitas mães que estavam deixando de levar seus filhos para vacinar de medo do Covid, né? E isso só ia prejudicar mais ainda, né? Com certeza. Ela tem que ter medo de levar no supermercado, não na clínica, não no posto. Então, vacinar. Infelizmente, hoje criança tem que ficar dentro de casa. Tem que ficar dentro de casa. Não é para ficar indo na casa de amiguinho, nada disso. Nada disso. É criança, é dentro de casa, recebendo bastante amor, carinho, que eles estão curtindo muito essa quarentena, mas sabendo colocar regras para os pais conseguirem trabalhar em casa, sabendo colocar horários, não deixando também as crianças fazerem o que querem, né? Isso é muito importante para não perder o trabalho educacional que vem sendo feito, na medida do possível, cumprir com as obrigações escolares que estão passadas pelas escolas, caprichar sim na alimentação dessas crianças, dar todo o apoio para as crianças na forma psicológica, porque elas também estão mais ansiosas, sim. Né? É uma situação totalmente nova para elas também, mas com bom senso tudo dá certo. Doutora, antes de terminar, né? Vitamina, que a doutora disse, é muito importante, vitamina C. Criança, é bom tomar alguma vitamina ou simplesmente a vitamina da fruta? Olha, se é uma criança que é uma criança bem nutrida, que não tem anemia, que não é uma criança que sempre fica doente, normalmente, nós não temos que agir diferente, não. Eu acho que a melhor fonte de vitaminas é a natural, vinda dos alimentos. Se é uma criança com dificuldade de se alimentar, com baixo peso, que a gente tem realmente dificuldades, que já existe essa preocupação independente do Covid, por que não a gente fazer um reforço com polivitamina? Aí sim cabe a ela pedir uma orientação para o pediatra, não faça isso sozinha ou indo na farmácia, peça realmente uma orientação médica para poder fazer um suporte imunológico e de vitaminas para essa criança. Então, fica a dica aí, eu vou voltar, né? Nós vamos começar a fazer, depois quando as pessoas aí começarem a ver
começarem a fazer pergunta, podem estar perguntando, e conforme for, nós vamos estar respondendo para você, tá? Na outra próxima gravação, nós vamos estar respondendo para você, porque na realidade nós estamos passando por uma pandemia e as nossas crianças são muito importantes. Muitas vezes a gente acha que criança não pega, então a criança pode ir comigo para lá e para cá, para cá e para lá, e nada disso é verdade. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então, só para terminar, deixa uma dica aí para as mães aí ficar mais atentas, doutora. Bom, para vocês que estão com os filhos em casa, que deixaram de frequentar a creche, as escolas, tente desse momento fazer uma rotina com eles, combine com eles horário de atividade escolar, horário de lazer dentro do possível, faça atividades interativas com eles, estipule um pouquinho de horário em termos de ficar jogando joguinhos no celular para não ficar o dia inteiro. E tentem fazer desse momento um momento de aproximação com os filhos de vocês. Vamos tentar tirar dessa situação extremamente angustiante, preocupante, uma situação que a gente vai ter boas lembranças com os nossos filhos. E é uma forma de amar, não é só uma forma de dar comida, não é só uma forma de dar bens materiais. Forma de amar é educar também. Então vamos primar pela educação das nossas crianças.